Hi, dear student. Seguinte, se você perdeu a aula de verbo to be, a aula da parte 1, já para isso aqui e volta lá. Se o seu objetivo é simplesmente aprender sobre o past continuous, continua aqui, tá? Ou volta aqui mais tarde se você precisar assistir as outras. Vamos lá. Eu falei na parte 1 sobre o to be no presente, o presente contínuo. Agora a gente vai falar sobre ele no passado, combinado com o ing. Lembrando que o ing, normalmente, não sempre, mas normalmente é essa terminação em NDO do português. Ando, endo, indo, dormindo, comendo, enfim. Então a gente vai trazer por esse lado. E aí essa ideia do passado contínuo, com was e were, a gente vai ver como é que ele se aplica. Primeiramente, quando é que a gente usa esse trem? Usaremos, deixa eu até fechar aqui para você não confundir. Usaremos quando a gente quiser falar sobre uma determinada ação que continuou acontecendo por um tempo no passado. Uma coisa é falar assim, ó, eu lavei a louça. Outra coisa é falar, eu estava lavando a louça. E esse eu estava lavando a louça é o que vai entrar aqui, né? Com vários outros exemplos. E aí, olha só, essa aqui é uma dica importante. Em muitos momentos, ele vai ser usado para descrever mais de uma ação. Então, duas ações simultâneas. O que é uma ação simultânea? Uma ação que aconteceu ao mesmo tempo. Então, muitas vezes, esse vai ser o ponto-chave dele. Você vai ver, inclusive, que dá para combinar os dois tipos de passado. Esse passado do ing com o passado simples mesmo, work, study, uso do did. Então, a gente vai acabar, né, trombando com isso vez ou outra. Vamos montar as frases para você se inspirar e criar suas? Porque lembra que eu falo, não adianta você só estar aqui como plateia, assistindo. Eu adoro que você esteja aqui, adoro. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, isso ajuda com que eu consiga democratizar de alguma forma o ensino de inglês. Então, assim, a gente vai pensar um pouquinho na montagem dessas frases. E aí eu quero que você, como eu estava dizendo, né? Eu mesmo me interrompo o meu raciocínio. Não adianta você só estar aqui como plateia, você tem que pôr isso em prática. Então, põe em prática, tá? Traz isso para sua vida. Vamos lá, vou até minimizar? Assim tá bom. Vamos lá. Deixa eu só minimizar os exemplos, porque eu acho que fica melhor a gente ver a estrutura. Se você já assistiu a aula de presente, a aula de passado é muito parecida, na verdade é praticamente a mesma quanto a estruturação. O que muda realmente é o verbo to be. E é justamente por isso que eu tenho que acabar conjugando ele corretamente, pelo menos diferenciar presente, passado e futuro aqui para a pessoa entender o que eu estou dizendo. A gente vai ter que começar na nossa frase afirmativa pela pessoa, assim como a gente fazia lá no presente. Só que agora esse to be vai vir como was ou were. Lembrando que a gente usa was para I, he, she, it, e were para we, you, they. Então, esse é um primeiro ponto, por isso eu falei, se você não tem certeza disso ainda, volte na aula de to be, que tem uma aula de to be aqui completasse, tá? A gente também vai precisar do verbo no ing. Só que, da mesma forma que era working, studying, speaking lá em cima, aqui também será. Uma vez que o verbo é colocado no ing, ele é sempre igual. O que muda é o acompanhante, eu já falei isso. E um complemento. Para negar, esse to be tem que estar na negação. Was not, were not. Já vou contrair para vocês. E o to be, na hora de fazer a pergunta, é onde a gente faz a inversão, tá? Vou falar melhor sobre isso também, quando inverter e quando não. Vamos lá, eu vou abrir todos os exemplos, porque exemplo 1 da afirmação, a gente vai transformar ele na negação e transformar ele na pergunta. Então, é um com um com um, dois com dois com dois, assim por diante, tá? Acho que assim vai fazer mais sentido. Deixa eu minimizar um pouquinho para você ver o todo aqui, bom? Vamos lá. Number 1. I was sleeping in my bedroom. Eu estava dormindo no meu quarto. Isso é uma afirmação, dizendo algo que eu estava fazendo e não estou mais. Se eu vou trazer isso para negação, was not vira wasn't. I wasn't sleeping in my bedroom. I don't know, I was sleeping in the living room. Então, I wasn't sleeping in my bedroom. Se eu vou trazer essa pergunta, eu fiz uma pergunta retórica, tá? Para mim mesmo. Was I sleeping in my bedroom? Eu tava dormindo no meu quarto? I don't know if I remember. Não sei se eu lembro, né? Então, I was sleeping, I wasn't sleeping, was I sleeping? Number 2, um outro exemplo, mudei a pessoa para você ver que a lógica é a mesma. Vou afirmar? Pessoa, to be, verbo no ing. She was getting angry with him. Aqui o get, né? Coitadinho do get. Aqui ele tem, coitadinho, que ele tem muito sentido. E a gente acaba com ele, né? A gente não gosta muito dele, não. Mas aqui ele tem o sentido de ficar. Ela estava ficando brava com ele. She was getting angry with him.
Vou negar, she wasn't getting angry with him. Vou perguntar, invertir. Was she getting angry with him? Então, eu faço essa inversão para mostrar que é uma pergunta. Calma que eu já vou te ensinar como fazer diferente. E um terceiro, para a gente também combinar com were, e eu falei isso na aula de verbo to be, não é where. Se você falar where, dependendo da frase que você criar, vai ficar uma... Não vai dar para entender, não. Eu ia falar uma coisa palavrão, mas não vai dar para entender. Então, pronuncia direitinho. Were. Esse é o verbo to be quando a gente combina para we were, you were, they were. Se eu for afirmar, a ordem da frase é a mesma, só mudei a pessoa, então eu mudei o to be. We were watching a very good movie. Nós estávamos assistindo um bom filme, né? Um excelente filme. Se a gente vai trazer para a negação, were, na negação é were not, como eu tinha dito aqui, ou, ó, repete, weren't. Weren't. Então, we weren't watching a very good movie. E se eu for negar, estou perguntando para nós mesmos, também é uma pergunta, né, retórica. Were we watching a good movie? Teacher, estava falando que se a gente não inverter, tem um outro jeito da gente fazer pergunta. É só a gente colocar o tom de pergunta. Então, ao invés de dizer were we, eu vou trazer we were watching a very good movie. Eu vou entonar. É como se eu fosse falando mais alto a minha frase. E a gente faz isso no português sem que a gente nem se dê conta. Tá? Então, eu falo que essas inversões são importantes para você que está prestando uma prova, né? Tem esse inglês mais acadêmico. Para você que fala o inglês do dia a dia, precisa só para se virar ou porque você quer viajar, entender suas músicas melhor, enfim, para você ter objetivos mais pessoais, não é necessário essa inversão, certo? Bom, eu vou fazer uma aula de futuro sobre isso também, tá? Porque eu acho que é válido a gente ter o domínio completo dessa estrutura. Mas digo e repito, você precisa pôr isso em prática. E se você quer a minha ajuda, o meu acompanhamento, seja com aulas individuais ou com os clubes de conversação, que são com as aulas em grupo, realmente tudo que eu faço é focado na fala. Então, isso que eu te falo de põe em prática, durante as aulas a gente faz isso. Então, se você quiser o meu acompanhamento mais de perto, me manda uma mensagem, responde esse vídeo ou me segue, me manda uma mensagem nas outras redes, inclusive aqui no canal. Eu sempre deixo um formulário com a lista de espera. Tem muitos momentos que essa lista está aberta, então, se você mandar mensagem lá, sou eu mesmo que vou te chamar, tá bom? Para você entender valores, pacotes, como funciona, mas a metodologia é toda focada no desbloqueio da fala, certo? Nos vemos no próximo vídeo and see you there.